do verso 5 ao verso 11. E mesmo assentados, vamos ler alternadamente esse texto. Diz assim a palavra de Deus: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecimento em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, em morte de Jesus. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu nome, que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus se torne todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Que o Senhor nos nossos corações aplique a porção da palavra lida em nome de Jesus. Amados, esse pedaço de Filipenses é considerado como um hino de Jesus Cristo. Há quem diga, Wesley diz que esse texto, esses versículos, é a maior inspiração de Paulo a falar sobre Jesus de uma profundidade imensa e extraordinária. É claro que esse texto não só fala de cristologia e não há só a intenção de manifestar a ação de Jesus Cristo ou a obra de Cristo ou o estado de Cristo de humilhação e exaltação, que deixa bem claro nesse texto. A ideia aqui é que a igreja do Senhor Jesus Cristo, que esquece de viver os princípios de Deus, esquece de viver a verdade de Deus, e vive em contendas, em discussões fúteis e banais, elas possam, em nome de Jesus, olhar o exemplo de Cristo, o seu exemplo na sua humilhação e na sua exaltação, a forma como Cristo viveu, e a partir do exemplo de Cristo, imitar Cristo em todos os seus procedimentos. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que o texto vai continuando a sua sequência, que começa no capítulo 1, verso 27, sobre a unidade da igreja, e passa para o capítulo 2, do verso 1 ao 4, ainda falando da unidade da igreja, e já que nos versos 5 ao 11, ele fala sobre a supremacia de Cristo como um exemplo da unidade para a igreja. E eu vejo que a igreja tem perdido cada vez mais a prática de unidade. E quando eu digo igreja, eu não estou me relacionando tão somente à igreja local, mas também a ela, mas a igreja geral. Ela tem perdido o amor mútuo, a facilidade, a compreensão de viver unidos, de andar em comum acordo, em ter mesmos projetos, em glorificar a Deus do mesmo jeito. E parece que o senso do mundo de competição tem tomado a esfera da igreja, a tal ponto que quando as pessoas se dedicam a um ministério, elas se dedicam a um ministério para dizer: o meu ministério vai ser, ou o serviço vai ser melhor do que o do outro, e assim vai. E isso é algo terrível, contraditório aos princípios de Deus e à verdade de Deus. Então nós precisamos rever as nossas vidas, os nossos elos de comunhão com o corpo, o nosso elo acima de tudo, de comunhão com Deus, rever como exatamente você e eu estamos apresentando diante de Deus a nossa vida, e olhar para o maior exemplo, Cristo, e vivermos para a glória de Deus, o louvor dele continuamente, diuturnamente, para a glória e louvor do Senhor Jesus. O texto que foi lido, ele é muito fácil a interpretação a partir de duas primícias
primícias ou de 2 pontos. Do verso 1 ao verso 8, do verso 5 ao 8, fala sobre a humilhação de Cristo. E do verso 9 ao 11, fala da exaltação de Cristo, que teologicamente é os estados de Cristo, estado de humilhação e de exaltação. Então eu tenho de olhar para Cristo no seu estado de humilhação e aprender com Cristo o sinal visível do que é a humildade, de como eu devo olhar o outro, como eu devo considerar o outro, de que maneira eu tenho de me relacionar com o outro, e acima de tudo eu tenho de olhar o outro como superior a mim. E isso é muito difícil nos nossos dias, olhar para o irmão e achar superior, que ele é superior a mim, ou você olhar para todos que estão aqui e ver todo mundo é superior a você. É muito difícil viver e seguir esse exemplo, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo deve viver, principalmente nesses dias onde é muito exaltado o eu. Você pode, você consegue, você é filho do rei, vai dar certo, profetiza a sua bênção, você vai conseguir, onde a autoajuda é evidente, você é o cara, você é a fera, né? E muita gente se empolga com essas coisas dos nossos dias, que não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com seguir o exemplo de Cristo, não tem nada a ver em viver uma vida de humildade e considerar o outro superior. Eu fico imaginando como Jesus seria enxergado nos nossos dias, se ele, após uma refeição, fazendo comigo e com você, ele pegasse uma bacia, colocasse água, e ele se abaixasse e começasse a lavar o meu pé, o seu pé, cheio de chulé talvez, lavando, mas não só lavando, enxugando os seus pés. Que tipo de liderança Jesus seria conhecido nos nossos dias? Talvez uma liderança fraca, talvez uma liderança que não tinha um poder de autoestima, porque a grande maioria dos pastores tem escudeiros para carregar pasta. É sério. A grande maioria de pastores andam e o outro anda carregando a pasta do pastor. Hernandes Dias Lopes diz que quando ele vai pregar em algumas igrejas, ele se sente tão constrangido que o povo só falta deitar no chão para que ele pise. Ele diz que há uma total incompreensão do Evangelho quando nós devemos olhar para esse texto e olhar para o outro como superior. Isso dispensa todo o senso humano, todo o egoísmo humano, vai ser lançado por terra. Toda altivez, toda soberba é destruída quando eu olho para o outro e vejo que o outro é superior a mim e vivo em humildade para com o outro. Esse texto, que basicamente tem 2 pontos, e o primeiro é a humilhação de Cristo, no seu estado de humilhação. E eu chamo a sua atenção que o apóstolo Paulo cita a respeito do estado de humilhação de Cristo a partir do verso 6, que diz bem assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Jesus Cristo, sendo o próprio Deus, ele não usou desse poder, do domínio e nem da soberania de Deus para impor nada. Ele abriu mão dos seus direitos em prol de uma igreja da qual ele comprou e ama, e deseja resgatar e restaurar e ser exemplo de vida nas relações interpessoais,
soberano, Senhor de tudo e de todos, que nem o mundo podia conter a sua glória, Ele se fez homem, Ele abriu mão da sua onipresença para estar presente em alguns lugares. Ele se fez homem simplesmente para ensinar a você a viver uma vida de humildade diante dos princípios e da verdade de Deus. Algumas vezes, até mesmo para a igreja, ser humilde é um sinônimo de ser bobo. Ser humilde é um sinônimo de ser besta. Ser humilde é um sinônimo de ser um mané. Perdão se tiver mané aqui. Não, me perdoe. Esses são os ditados que o povo usa. Não nada contra a mané, né? Mas ninguém chama mané, Manuel, né? Mas tem codinome mané, né? Então ele abre mão dos seus direitos. Ele abre mão da sua soberania. Ele abre mão da sua riqueza. Ele abre mão do seu domínio. Jesus nasceu em uma estribaria. Jesus não tinha um lugar para hospedar. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Toda a riqueza, todo o domínio, tudo pertence a Ele. Ele abriu mão dos seus direitos. Ele sendo igual a Deus, ele abre mão disso, de ser igual a Deus, para que eu possa ser abençoado, para que eu e você possamos olhar para o exemplo dele e aprender a abrir mão dos nossos direitos, em detrimento de viver um relacionamento agradável e especial. Mas o apóstolo Paulo, ensinando aquela igreja a viver uma relação correta, o verso 7, ele diz: ante a si mesmo se esvaziou. Ele não só abriu mão dos seus direitos, mas o nosso Senhor se esvaziou da sua glória. Antes a si mesmo se esvaziou. Imagine isso. Que amor é esse? Quando cantamos essa música, eu fico pensando: que amor é esse que fez o Deus Todo-Poderoso, o Deus transcendente, se tornar um Deus imanente, pessoal, que abre mão de algumas coisas por amor e para ser exemplo ao seu povo. Ele se esvaziou de toda a sua glória para vir figura humana, corpórea, terrena. Ele se esvaziou de tudo para viver como você e pagar o preço por sua vida. Ainda no verso 7 fala que ele serviu. E a demonstração do ministério de Jesus Cristo nesse hino cristológico, onde nos dá o exemplo de uma relação e conduta sincera para com o próximo, foi um exemplo de serviço. Se você for ler os evangelhos, você vai ver o quanto Jesus serviu. O tempo todo Jesus estava servindo. Algumas horas ele não conseguia ter um momento a sós, então ele tinha de fugir do burburinho da multidão, ir para os montes e orar em secreto a Deus. Mas fora isso, ele viveu a servir o tempo todo. Servir pessoas individuais, servir pessoas no coletivo, ou servir os próprios apóstolos em suas demandas de vida. Então Jesus Cristo sempre serviu. E a igreja do Senhor Jesus Cristo muitas vezes não quer servir. Tem gente que quando tem cargo ele quer mandar, ordenar, se achando ser alguma coisa. Jesus serviu. E ele serviu sempre com alegria. A palavra de Deus ainda no verso 7 diz que ele tornou-se semelhante a homem. E a ideia aqui é que ele foi igual à figura humana.
não sou igual na questão de aspecto, mas igual em todos os sofrimentos, provações e tentações, desejos. Tudo isso ele abriu mão no seu estado de humilhação, por amor a você, para que a sua igreja pudesse ser um corpo bem unido e consolidado, com um só propósito, a glorificação e a exaltação desse Deus. Ele se tornou em figura humana. Eu fico pensando, eu tinha o mesmo aspecto de Fábio. Quando meu filho nasceu, eu tinha dificuldade de pegar Vinícius, porque eu sou meio bruto, né? Então eu ficava pensando, eu posso quebrar sem querer, ou derrubar. Talvez quase todos os homens pensam assim, derrubar a criança, porque pode acontecer um negócio desse, pode acontecer algo dessa natureza. Eu vi alguns pais tirar foto com as crianças assim, olha. Eita, meu Deus, eu nunca tive coragem de tirar uma foto assim, botar uma mão na palma da mão e ficar segurando. Não que não aguentava, mas ele tem medo de cair. Nunca tive coragem de fazer um negócio desse. Acho até bonita, mas nunca tive coragem. Imagine um Deus Todo-Poderoso em uma figura humana e de uma criança, quando ele veio. O Deus sem fragilidade nenhuma, agora tão frágil como um bebê. Imagine isso, irmãos. Esse é o estado de humilhação de Cristo. Mas quando você lê o verso 8, diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O Senhor Jesus Cristo, ele se sacrificou pela sua igreja. O Senhor Jesus Cristo, ele se sacrificou por você. O Senhor Jesus Cristo, ele se sacrificou por amor a mim e a você, em uma intenção magnífica, que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância, eu e você pudéssemos andar de mãos dadas, eu e você lutássemos e trabalhássemos para a glória e louvor de Deus. O seu estado de humilhação pode ser resumido que houve um esvaziamento. Ele se esvaziou de si, se humilhou da pior forma possível, para que eu e você pudesse ser exaltados. Desde a sua encarnação, ele começa o seu estado de humilhação, o seu sofrimento, tudo que ele passou e sofreu, toda escassez, privações. Ele diz que o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. Todos os dilemas, todas as surras, chicotadas, perseguições que ele sofreu, cuspe e foi estuprado, tudo que ele sofreu nesse estado de humilhação, sofreu por você. A sua morte, que declara maldição ou maldito todo aquele que a palavra de Deus diz que de ser pendurado no madeiro. Ele sofreu a humilhação de se tornar maldito aquele que é tremendamente abençoado, para que eu e você pudéssemos ser benditos. O seu sepultamento, um Deus que não pode morrer, se sepultou. A sua descida ao Hades ou ao inferno, a demonstração da descida ao Hades durante aqueles 3 dias era um sinal de humilhação. É claro que quando você lê isso, você diz, mas ele foi pregado os espíritos em prisões. Era um sinal da humilhação de Cristo. E quando o apóstolo Paulo, ele está citando esse sofrimento, esse estado de humilhação de Cristo, o que ele passou, o que ele viveu, como foi a sua vida, o seu sofrimento, o seu sepultamento, o seu sacrifício. A ideia disso tudo é a ideia de um Deus que ele foi sacerdote, mas acima de tudo um Deus que foi o próprio sacrifício, e ele morreu para que eu pudesse viver, ele se entregou para que eu pudesse
Deus todo-poderoso e magnífico, e tenho olhado para esse Deus e tenho respondido ao seu amor em amor. Eu tenho vivido para a glória de Deus. Eu tenho consciência que tudo que temos e que somos pertence a Ele. Eu tenho sido um servo e servido como Ele serviu, ao exemplo dele. Eu tenho considerado o outro maior. Eu tenho abrido mão dos meus interesses, da minha justiça própria, para que o outro seja abençoado. Quando nós olhamos para um texto como esse, nós ficamos pensando que deveríamos mudar as nossas condutas de vida diante de um Deus que nos amou tanto. Mas graças à bondade de Deus, no verso 9, ele para de falar diretamente de Cristo sendo o próprio Deus e fala do Deus Pai, o que ele faz com Cristo. E aí ele começa a falar da exaltação de Cristo. Deus o exaltou. Verso 9. Esse Deus que exaltou a Cristo é o Deus qual nós seguimos e vivemos. Pelo que também Deus o exaltou sob maneira. Ele lhe deu um nome que está acima de todo nome. Deus exaltou o nome de Cristo. Sexta-feira estivemos ali na congregação do Jair Salesópolis, pregando lá numa conferência missionária. E eu vi uma menina fazer uma oração, prestei atenção na oração, muito bonita a oração. E sincera, e uma oração com fervor. Mas a menina não terminou a oração em nome de Jesus. Ela terminou a oração dizendo amém. E eu fiquei pensando, quantas pessoas na igreja terminam a oração desse jeito? Quantas pessoas até se quebrantam diante de Deus, e quando acaba as suas orações diz amém, não em nome de Jesus, amém. O Senhor o exaltou e deu um nome que está acima de todos os nomes. O poder da oração está a quem você ora, e a oração tem os efeitos, não porque você ora, ou como você ora, ou quanto tempo você ora. A oração tem efeito no poder do nome de Jesus, porque Deus o exaltou sobre todos os nomes. Algumas vezes eu já vi muita gente orar e esquecer do nome de Jesus. Pasme, a sua oração não tem valor se não for no poder do nome de Jesus. Ele é o nosso intercessor, é Ele que nos ensina o caminho, é Ele a verdade, é Ele a vida, e Ele foi exaltado por Deus, para que no nome dEle, eu e você pudéssemos ter acesso a Deus. O acesso que temos a Deus não é porque Pedro diz, e é verdade, que você e eu somos uma nação de sacerdotes, mas é porque em Cristo isso foi feito por nós. E em Cristo nós temos acesso a Ele no nome de Cristo. Eu fico abismado quando alguém testemunha alguma coisa, e hoje é muito comum. Eu vou na igreja tal, e Deus me abençoou e tal. E Jesus, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus eterno. E eu acho interessante que no verso 10 diz que todo joelho se dobrará diante desse Deus, Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus, no seu estado de exaltação, Ele exige do povo rendição diante do seu senhorio, diante da sua majestade, diante do seu nome poderoso. Todo joelho se dobrará. E se isso não tem acontecido hoje, vai acontecer amanhã. Nos nossos
profecias, campanhas. Vamos atrás dessas coisas. Vai ter ali, tem um homem de Deus poderoso. Eu não sei se existe alguém poderoso aqui na terra. Na minha concepção, talvez errada, não existe nenhum homem de poder. Há poder sim no nome de Jesus que foi exaltado. E quando pessoas creem nesse nome, há poder para curar, libertar, fazer coisas extraordinárias. Mas pessoas são idólatras e vão atrás de homens, não atrás de Deus. Um dia, você que vive assim, Ele vai exigir de você que todo joelho, e quem acredita ou não, se dobre diante desse Deus. Desse Deus poderoso, desse Deus extraordinário, desse Deus verdadeiro, que exige a rendição de todas as pessoas. E todo o universo, verso 11, vai contemplar e declarar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe, irmãos, o senhorio de Jesus Cristo é algo que cada vez mais menos se vê. Ter Jesus como Salvador é o que todo mundo deseja, mas ter Jesus como Senhor é o que quase ninguém quer. Mas um dia, toda língua vai dizer que Ele é o Senhor. Toda língua vai dizer que Ele é o nosso dono e nós somos escravos dele. Todas as pessoas vão dizer: Ele é o meu dono, eu sou servo, eu sou escravo dele, sem Ele não sou nada. Toda língua vai entender e compreender a ação redentora e miraculosa de Deus. A teologia diz que o estado de exaltação de Cristo se dá a partir da sua ressurreição, depois da sua ascensão, subida ao céu, depois da sua ascensão à destra de Deus, quando Ele está à direita de Deus. Também se dá pelo seu regresso físico e, por final, pela sua glorificação, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem é o seu Senhor? Você mesmo? Que gosta de viver do seu estilo de vida, defendendo a sua autojustiça? Quem é o Senhor da sua vida? Você que vive em inimizade, em contendas, em brigas. Você que vive amando a dois senhores. Quem é o Senhor da sua vida? É Deus ou o dinheiro? Qual é o propósito da sua vida? Para que você vive? Para que você trabalha? Para que você se relaciona? O propósito da sua vida não é ter e nem aparecer diante de ninguém. O propósito da sua vida tem de ser glorificar a Deus. Jesus, o nosso maior exemplo, Ele abriu mão dos seus direitos em favor de você. Jesus foi humilhado por causa de você. Jesus foi exaltado para abençoar você. Então todo o exemplo de vida de Jesus Cristo, seja da sua humilhação ou exaltação, envolve o plano de Deus para você. Envolve o senhorio dele sobre você. Envolve o exemplo dele que Ele deseja que você viva nas suas relações, para a glória, louvor, adoração ou exaltação do Senhor.